fluoreto. Dentistas afirmam que bebê-lo ajuda a proteger seus dentes contra as cáries. Várias cidades por todo o mundo vêm despejando fluoreto nos seus sistemas de abastecimento de água, esperando medicar indiscriminadamente a população por meio do tratamento de água. A história oficial do fluoreto soa maravilhosa. Beba e fique livre das cáries, é o que dizem. É uma bela história, mas há um outro lado dessa história, aquele que você nunca foi informado a respeito. E começa com um incrível, mas verificável fato que quase todo o fluoreto despejado nos sistemas de abastecimento de água não é nenhum tipo de fluoreto que existe na natureza. Na verdade, é uma combinação de ácido hexafluorosílico e silicofluoreto de sódio. Estes dois produtos químicos são considerados altamente tóxicos, são classificados como lixo tóxico de alto risco e, quando embalados para transporte, devem ser rotulados como veneno e manuseados por trabalhadores vestidos com roupas de proteção industrial. Afinal, o que são ácido hexafluorosílico e silicofluoreto de sódio? De onde eles vêm? Este é outro lado da história que muito provavelmente você não vai acreditar até que verifique os fatos você mesmo. Quanto mais você observa a mitologia do fluoreto, mais bizarra essa história se torna. E essa história começa com as companhias mineradoras de fosfato. O fosfato é um mineral de grande importância na produção de fertilizantes. Ele é obtido de rochas de fosfato, extraídas de depósitos naturais espalhados pelo mundo, e que são refinadas para produzir o ácido fosfórico. Se este nome lhe soa familiar, é porque ele é um dos principais ingredientes dos refrigerantes carbonatados, como a Coca e a Pepsi. O ácido fosfórico é comparável ao ácido de bateria. É um líquido extremamente tóxico e acredita-se que por causa dele, beber refrigerante pode resultar na formação de pedras nos rins e perda de densidade óssea. O fosfato, como já foi dito, também é utilizado na produção de fertilizantes. O problema é que o fosfato frequentemente vem contaminado com altos índices de fluoreto, aproximadamente 40 mil partes por milhão, ou até 4% do minério bruto. Para remover o fluoreto, adiciona-se ácido sulfúrico a uma lama composta por fosfato e água, o que provoca a vaporização do fluoreto, criando compostos gasosos altamente tóxicos, como o fluoreto de hidrogênio e o tetrafluoreto de silício. Esses resíduos eram liberados indiscriminadamente pelas chaminés durante o processo de produção do fosfato. Porém, as fazendas próximas sofreram perdas devastadoras, desde o gado às plantações, tudo definhava e morria. Devido a quê? Adivinha? Envenenamento por fluoreto. Obrigados por lei a parar com essa destruição ambiental, as indústrias mineradoras de fosfato criaram um meio de capturar os vapores químicos do fluoreto tóxico, assim eles não seriam mais lançados no ar, evitando a matança de criações e vegetação das vizinhanças. Isso foi resolvido com a instalação de purificadores úmidos que capturavam os fluoretos tóxicos, impedindo que fossem liberados no meio ambiente e a consequente devastação ambiental das proximidades. Agora, o fluoreto tóxico é capturado desses purificadores, embalado, despachado para a sua cidade e finalmente despejado no sistema de abastecimento de água. Ao invés desses fluoretos tóxicos serem liberados pelas chaminés das mineradoras de fosfato, são coletados e despejados nos sistemas públicos de abastecimento de água, contaminando a água que é consumida por milhões de pessoas. Isso se chama fluoretação da água. Quando profissionais da saúde dizem que apoiam a fluoretação da água, estão de fato incentivando um envenenamento em massa com um produto que, se não fosse despejado no sistema de abastecimento, teria que ser descartado como lixo altamente tóxico, obedecendo a uma rigorosa regulamentação de procedimentos.
Curiosamente, despejar ácido hexafluorosílico ou silicofluoreto de sódio consiste em uma gravíssima violação da lei federal e pode ser considerado um ato de terrorismo. Contudo, misteriosamente, isso vem sendo permitido, desde que seja acompanhado por uma simples justificativa. Estamos fazendo isso para acabar com as cáries. Porém, mesmo deixando de lado por um momento o triste fato de que a fluoretação da água envolve o ato ilegal de despejar lixo tóxico no suprimento de água, há outra questão muito séria. Esses fluoretos tóxicos estão mesmo prevenindo as cáries? Aproximadamente 99% da água tratada e distribuída em qualquer cidade sequer chega às bocas das pessoas. Quase em sua totalidade, essa água é usada para banhos, lavagem de louças e roupas, piscinas e irrigação de jardins. Ou seja, quase nenhum fluoreto despejado no sistema de abastecimento de água atinge dentes humanos. Seu destino é seguir corrente abaixo, contaminando rios, mananciais e oceanos. Dessa forma, as políticas de fluoretação de água se tornaram uma saída conveniente através da qual a indústria de fosfato pode descartar o seu lixo tóxico no meio ambiente sem sofrer qualquer tipo de penalização. Contrariando a sanidade, esta prática se tornou altamente lucrativa, com a venda desse dejeto tóxico para o serviço público de abastecimento de água, rotulado como fluoreto. Mesmo imaginando que este nome seja cientificamente impreciso, persiste uma questão óbvia. Se o fluoreto mata vacas, plantas, peixes e é classificado como lixo tóxico, como pode ser saudável ingeri-lo? E por que profissionais da saúde, às vezes com uma exuberância irracional, recomendariam o fluoreto sem saber sequer de onde ele vem? Se eles soubessem que o fluoreto é derivado do lixo químico tóxico da indústria mineradora de fosfato, eles ainda recomendariam o seu consumo? A verdade sobre o fluoreto é muito parecida com a verdade sobre a Enron ou a Goldman Sachs, ou qualquer outra revelação chocante que ninguém acreditava até que repentinamente torna-se óbvia. Que todos nós estamos sendo enganados por tanto tempo. A fluoretação é um esquema sinistro onde um dejeto químico tóxico é descartado no meio ambiente, passando antes pelo corpo das pessoas. Ou seja, a população virou depósito de lixo das indústrias mineradoras de fosfato. E são grandes as chances de o seu dentista apoiar completamente este absurdo. Ao longo das últimas décadas, 24 estudos surpreendentes confirmaram uma relação estatística entre a exposição ao fluoreto e o baixo QI das crianças. Um estudo feito pelo Centro de Controle de Doenças Endêmicas da China concluiu que cada miligrama adicional de fluoreto detectado em cada litro de urina de uma criança estava associado a uma diminuição de 0,59 pontos num teste de QI. Outro estudo revelou que a exposição ao fluoreto reduziu o número de crianças que atingem QIs elevados em mais de 70%. Obviamente, não foi uma surpresa concluir que consumir um produto químico tóxico pode prejudicar a função cerebral. Também ficou salientada uma forte associação entre a fluoretação de água e a queda alarmante na capacidade de aprendizado das crianças do primeiro mundo. Analisando historicamente, observa-se que a matemática que era ensinada aos alunos da 8ª série nos anos 50, hoje, em 2011, só aparece na faculdade. Talvez a razão por que Johnny não consegue ler ou soletrar esteja associada ao consumo de muito fluoreto. Então, eu tenho apenas 3 sugestões para você. Primeira, para cuidar da sua saúde bucal, procure sempre um dentista de mente aberta, que entenda a toxicidade do fluoreto e do mercúrio. Ele irá lhe alertar sobre os riscos de beber água fluoretada. Segunda, beba somente água filtrada. Além dos fluoretos tóxicos, a água de torneira também é contaminada com cloro e outros elementos perigosos liberados pelos velhos encanamentos do sistema de água.
Adquira um bom filtro de água, de preferência que atenda a casa toda e que remova todo o cloro e o fluoreto da água que entra em sua casa. Terceira, ajude a combater a fluoretação de água em sua cidade. Se sua cidade é como a maioria das cidades, as políticas de fluoretação de água são incentivadas por profissionais de saúde que são tecnicamente ignorantes sobre as origens e composição do fluoreto e estão muito mais interessados em manter o seu poder do que cuidar da saúde pública. Em essência, eles estão medicando toda a população com algo que só pode ser chamado de droga, um produto químico biologicamente ativo sob a alegação de proteger a saúde. Contudo, esta droga chamada fluoreto recebeu sequer uma aprovação da Anvisa? A população foi individualmente questionada se quer ou precisa dessa droga? Teriam sido consideradas as doses de medicação e a interação com outras drogas? Alguém sequer já escreveu alguma prescrição para essa droga? A resposta é não. O fluoreto é uma droga não aprovada, que vem sendo usada em um esquema ilegal de medicação em massa. Uma solução sinistra para o descarte de um produto químico perigoso e altamente tóxico. É tempo de parar a fluoretação. Exija o fim da fluoretação na sua cidade. Para aqueles que compram e manuseiam o fluoreto, peça que parem com o que estão fazendo. Questione a segurança desses produtos químicos tóxicos utilizados no tratamento da água. Essas ações que colocam a população em risco poderiam ser chamadas de atos de terrorismo e envergonhar publicamente os médicos e dentistas que têm colaborado com este envenenamento em massa, causando um dano oculto para populações do mundo todo. Ajude-nos a parar com a fluoretação em nosso mundo. Aprenda mais em naturalnews.com. Junte-se ao grupo do Facebook Fluoreto Não. Veja mais vídeos sobre fluoreto em naturalnews.tv. Visite o site fluoridealert.org e outros sites que questionem o fluoreto, que estão trabalhando pelo fim do envenenamento por fluoreto. Juntos, com sua ajuda, podemos acabar com a era do fluoreto em nosso mundo e proteger nossas crianças desse veneno industrial. Obrigado por sua atenção. This is Mike Adams, the Health Ranger, reporting for naturalnews.com and the nonprofit Consumer Wellness Center.